Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Iniciando a leitura do Livro do Céu, volume 3, capítulo 1. Novembro, dia 1º de novembro de 1899. Purificação da Igreja. As almas vítimas são o seu sustento. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, dentro de uma igreja. E ali estava um sacerdote que celebrava o divino sacrifício. E enquanto isso fazia, chorava amargamente e dizia: a coluna da minha igreja não tem onde apoiar-se. No momento em que dizia isto, vi uma coluna, cujo cume tocava ao céu, e abaixo desta coluna estavam sacerdotes, bispos, cardeais e todas as outras dignidades que sustentam essa coluna. Mas, com minha surpresa, ao olhar, vi que destas pessoas, quem era muito fraco, quem era meio acabado, quem era doente, quem era cheio de lama. Escassíssimo era o número daqueles que se encontravam em estado de sustentá-la. Assim que assim que esta pobre coluna, tantas eram as sacudidas que recebia por baixo, que cambaleava sem poder estar firme. Até acima desta coluna estava o Santo Padre, que com correntes de ouro e com raios que despedia de toda a sua pessoa, fazia quanto mais podia para sustentá-la, para acorrentar e iluminar as pessoas que moravam na parte baixa. Embora alguma escapasse, para ter mais oportunidade de degradar-se e enlamear-se. E não só estas pessoas, mas que tratava de estar a iluminar a todo mundo. Enquanto eu via isto, aquele sacerdote que celebrava a missa, embora tenha dúvidas se era o sacerdote ou Nosso Senhor, parece-me que era ele, mas não sei dizer com certeza. Chamou-me junto a ele e disse-me: minha filha, olha que estado lamentável se encontra a minha igreja. As, mesma, as mesmas pessoas que deviam sustentá-la desfalecem e com suas obras a abatem, golpeiam-na e chegam a denegri-la. Um único remédio é que faça derramar tanto sangue até formar um banho para poder lavar esse purulento lodo e curar suas profundas chagas, para que, sanadas, reforçadas
embelezadas por esse sangue, possam ser instrumentos hábeis para mantê-la estável e firme. Depois acrescentou: chamei-te para te dizer: queres tu ser vítima e assim ser como uma escora para segurar esta coluna em tempos tão incorrigíveis? Eu, em princípio, senti um arrepio correr por medo, e porque possivelmente não teria força, mas logo me ofereci e pronunciei o fiat. Enquanto estava nisto, encontrei-me rodeada por muitos santos, anjos e almas purgantes, e com flagelos e outros instrumentos me atormentavam. E eu, embora no princípio sentisse temor, mas depois, quanto mais sofria, tanto mais me vinha o desejo de sofrer e saboreava o sofrer, como um dulcíssimo néctar. E muito mais porque me veio um pensamento: quem sabe se essas penas pudessem ser meios para consumir a vida, e assim pode empreender um último voo para o meu sumo e único bem. Mas com muita pena, depois de ter sofrido acerbas penas, vi que essas penas não me consumiam a vida. Ó Deus, que pena! Que esta frágil carne me impeça de unir-me com meu sumo bem eterno. Depois disso, vi o massacre sangrento que se fazia daquelas pessoas que estavam debaixo da coluna. Que horrível catástrofe! Escassíssimo era o número dos que não caíam vítimas. Chegavam a tal atrevimento que tentavam matar o Santo Padre. Mas depois, parecia que aquele sangue derramado, aquelas sangrentas vítimas destroçadas, eram meios para fazer fortes aqueles que ficavam, de modo que sustentavam a coluna sem fazê-la balançar mais. Oh, que dias felizes! Depois disso, despontavam dias de triunfos e de paz. A face da terra parecia renovada. A coluna adquiria seu primeiro brilho e esplendor. Ó dias felizes, de longe eu vos saúdo, pois tanta glória dareis à igreja e tanta honra a Deus que é a sua cabeça. Capítulo 2. 3 de novembro de 1899. Jesus, entretenimento com Luísa. Esta manhã, meu amável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma, dentro de uma igreja, e desapareceu. E eu fiquei sozinha. Agora, encontrando-me diante da presença do Santíssimo Sacramento, fiz a minha habitual adoração. Mas enquanto fazia isto, parecia que me tinha virado todos os olhos para ver se podia descobrir o meu doce Jesus. Enquanto estava nisto, vi-o sobre o altar, como criança, que me chamava com a sua graciosa mãozinha. Quem pode dizer o meu contentamento? Voei a ele, e sem pensar em outra coisa, o apertei entre meus braços e o beijei. Mas no momento de fazer isto, tomou um aspecto sério e mostrava que não lhe agradam meus beijos, e começou a me rejeitar. Eu, não levando em conta isto, continuei, ele disse: meu querido, belo, no outro dia você quis desabafar comigo com beijos e abraços, e eu te dei toda a minha liberdade. Hoje quero com você desabafar também eu. Ah, me dê a liberdade. Mas ele continuava me rejeitando. E vendo que eu não cessava, desapareceu. Quem pode dizer o quão mortificada e pensativa fiquei ao me encontrar em mim mesma? Mas depois de um pouco, voltou e eu lhe pedia perdão por minhas impertinências. Me perdoou, querendo ele desafogar comigo. E enquanto me beijava, me disse: amada de meu coração, minha divindade habita em ti habitualmente, e à medida que tu vais inventando novas coisas para me deleitar contigo, assim eu, para estar a par, uso novos modos para fazer você se deleitar comigo. Com isso eu entendi que era uma brincadeira de Jesus que ele queria fazer. Capítulo 3. Novembro.
Dia 4, 1899. Efeitos diferentes entre a presença de Jesus e a do demônio. Como esta manhã o bendito Jesus não vinha, o demônio tratava seu aspecto a fazer-se vir. Mas eu, não advertindo os habituais efeitos, comecei a duvidar e perseguir-me com a cruz. Primeiro eu e depois a ele. E o demônio, vendo-se perseguido, tremia. Imediatamente o rejeitei de mim, sem olhar para ele. Pouco depois veio meu amado Jesus, e temendo que fosse outra vez o espírito maligno, tratava de rechaçá-lo e invocar a ajuda de Jesus e da rainha mãe. Mas ele, para assegurar-me que não era o demônio, me disse: Minha filha, para te assegurar se sou eu ou não sou eu, tua atenção deve estar nos efeitos internos, se movem a virtude ou o vício, já que, como minha natureza é virtude, de nenhuma outra eu faço herdeiros de meus filhos. Mas do que da virtude. Isto você pode compreender também na natureza humana, que sendo carne, acontece que se tem alguma chaga, a carne se muda em pus, e se pode dizer que não é mais carne. Assim minha natureza, se minimamente pudesse reter em si a sombra do vício, cessaria de ser aquele Deus que é, o que não pode acontecer jamais. Capítulo 4. 6 de novembro de 1899. Pureza de intenção. Esta manhã, tendo vindo o adorável Jesus e transportando-me para fora de mim mesma, fez-me ver ruas cheias de cadáveres. Que cruel carnificina! Dá horror pensar. Depois fez-me ver que acontecia uma coisa no ar, e muitos morriam de improviso. Vi isso também no mês de março. Eu comecei, segundo meu costume, a rogar-lhe que lhe acalmasse e que livrasse as suas mesmas imagens de suplícios tão cruéis, de guerras tão sangrentas, e como tinha coroa de espinhos, atirei para que eu a colocasse. E isto para aplacá-lo, principalmente, mas, com grande tristeza, vi que quase todos os espinhos estavam quebrados na sua cabeça santíssima, de modo que um pouco me restava para sofrer a mim. Jesus se mostrava severo, quase sem me prestar atenção, o que significava aquilo. Para romper esse ar severo que tinha, lhe disse: Dulcíssimo amor meu, te ofereço estes momentos de meu corpo que tu mesmo me fizeste, a todos os demais que possa eu fazer, com o único fim de te agradar e te glorificar. Assim, quero que também os movimentos das pálpebras, os de meus olhos, de meus lábios e de toda eu mesma sejam feitos com o único fim de te agradar, só a ti. Faze, ó bom Jesus, que todos os meus ossos, os meus nervos, ressoem entre eles e com clara voz te atestem com o meu amor. E ele me disse: tudo que se fez, tudo que se faz com a única finalidade de me agradar, resplandece diante de mim de uma maneira tal que atrai meus olhares divinos e me agrada tanto que a essas ações, embora fossem só um movimento de cílios, lhes dou o valor como se fossem feitas por mim. Em troca, as outras ações, que em si mesmas são boas e ainda grandes, não feitas unicamente para mim, são como esse ouro enlameado e cheio de ferrugem que não resplandecem, e eu não me digno nem sequer olhá-las. E eu, Senhor, que fácil é que o pó suje nossas ações. E ele, não se necessita prestar atenção ao pó, porque esse se agita. Ao que há que atender é a intenção. Agora, enquanto isso se dizia, Jesus se ocupava em atar-me os braços. E eu lhe disse: Senhor, o que fazes? E ele: Faço isto porque tu, estando na posição da crucificação, me aplacas. E como eu quero punir as pessoas, eu estou amarrando-a
amarrando-as a você. E disse isso e desapareceu. Capítulo 5. A obediência ao confessor. 10 de novembro de 1889. Depois de ter passado alguns dias em contenda com Jesus, porque eu queria ser desatada e ele não queria, agora se fazia ver que dormia, agora me impunha silêncio. Finalmente, esta manhã, enquanto ouvi, via o confessor que me ordenava absolutamente que me fizesse desatar por Jesus. E isto mais de uma vez. Mas Jesus não o fazia caso. E eu, obrigada pela obediência, lhe disse: Meu amável Jesus, quando te opuseste à obediência, não sou eu que quero ser desatada. É o confessor que quer que me faça sofrer a crucificação. Por isso, rende-te a esta virtude tão predileta por ti, que entretém toda a tua vida, e formou o último elo, unindo tudo em um, o sacrifício da cruz. E Jesus, tu queres fazer-me violência, tocando-me esse elo que uniu a divindade e a humanidade, e formou um só elo, que é a obediência. E enquanto isso dizia, assumiu o aspecto de crucificado, e quase forçado pelo poder sacerdotal, tive a participação das dores da crucificação. Seja sempre bendito o Senhor, e seja tudo para a sua glória. Assim parece que fiquei desatada. Capítulo 6. 11 de novembro de 1899. A obediência impede-a de se ajuntar à justiça, de se ajustar à justiça. Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma e me parecia que girava pela terra. Oh, como estava inundada por todo tipo de iniquidades! Dá horror pensar. Agora, enquanto eu girava, cheguei a um ponto e encontrei um sacerdote de vida santa, e em outro ponto uma virgem de vida pura e santa. Nos unimos os três e começamos a falar sobre os tantos castigos que o Senhor está enviando e tantos outros que tem preparados. Eu lhes disse: E vós, que fazeis? Acaso vos conformastes à divina justiça? E eles, vendo a extrema necessidade destes tristes tempos, e que o homem não se renderia nem que viesse um apóstolo, nem se o Senhor enviasse a outro São Vicente Ferrer, que, com milagres e sinais portentosas, o pudesse induzir à conversão e mais. Vendo que o homem chegou a tal obstinação e a uma espécie de loucura, que a mesma força dos milagres o tornaria mais incrédulo. Então, obrigados por esta premente necessidade, pelo bem deles e para deter este mar purulento que inunda a face da terra, e para a glória do nosso Deus, tão ultrajado, conformamo-nos à justiça. Só estamos rogando e oferecendo-nos vítimas para fazer que estes castigos sirvam para a conversão dos povos. E tu que fazes? Não te conformaste conosco? E eu, não, não posso, porque a obediência não quer. Embora Jesus queira que me uniforme, mas com a obediência não quer, mas como a obediência não quer, deve prevalecer sobre tudo. Devo estar sempre em oposição com Jesus bendito, o que me aflige muito. E eles, quando há obediência, certamente não precisa aderir. Depois disto, encontrando-me em mim mesma, assim que vi o amadíssimo Jesus, quis saber de que parte eram aquele sacerdote e aquela virgem. E ele me disse que eram do Peru. Capítulo 7. 12 de novembro de 1899. Luísa evita alguns castigos. Esta manhã, o amável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesmo, e via como se eu devesse mover-se do céu uma coisa a tocar a terra.
Fiquei tão espantada que gritei e disse: Ah, Senhor, que fazes? Quanta ruína haverá se isso acontecer? Me diz que me ama muito e quer me assustar? Viu? Não, não faça, não pode fazer, porque eu não quero. E Jesus, compadecendo-me, disse: Minha filha, não tenhas medo. Além disso, quando queres que eu faça algo, não devo deixar-te ver nada quando castigo as pessoas, senão amarras-me por todo lado, amarras-me por todo lado, e bem fortificarei teu coração com força, e farei surgir dele como um tronco para poder manter firme o que tu vês. E depois derramarei em ti tantas graças, de modo de poder me nutrir eu e meus filhos. Enquanto estava nisto, saiu de dentro de meu coração como um tronco, e no topo, como dois ramos em forma de forquilha, que, elevando-se no ar, tomava pela metade o que estava por mover-se, e assim ficava detida. Só num ponto longínquo parecia que tocava a terra. Depois me encontrei em mim mesma e lhe implorei que se aplacara, e parecia que rendia-se, tanto que me participou as dores da cruz e desapareceu. Capítulo 8. 13 de novembro de 1899. Jesus sofre ao ver Jesus sofre ao ver sofrer as criaturas. Luísa se oferece para consolá-lo. Esta manhã, meu adorável Jesus parecia inquieto. Não fazia outra coisa que ir e vir. Agora se entretinha comigo, agora quase atraído por seu ardente amor pelas criaturas, ia ver o que faziam. E tudo se lamentava pelo que sofriam, como se ele mesmo e não elas estivesse sofrendo. Muitas vezes vi o confessor que, com o seu poder sacerdotal, obrigava Jesus a fazer-me sofrer suas penas para poder aplacá-lo. E ele, enquanto parecia que não queria ser aplacado, depois mostrava-se contente e agradecia de coração a quem se ocupava em sustentar seu braço indignado. E agora me participava um sofrimento e agora outro. Oh, como era terno e comovedor vê-lo neste estado. Fazia destroçar o coração de compaixão. Muitas vezes me disse: Conforme-se à minha justiça, que não posso mais. Ah, o homem é muito ingrato e quase me obriga por toda parte a castigá-lo. Arranca-me ele mesmo das minhas mãos os castigos. Se você soubesse quanto sofro ao fazer uso da minha justiça, mas é o próprio homem que me faz violência. Ah, se não tivesse feito outra coisa que comprar a preço de sangue sua liberdade, mesmo assim deveria ser agradecido comigo. Mas o homem, para me fazer maior agravo, vai inventando novas maneiras para fazer inútil meu desembolso. E enquanto dizia isto, chorava amargamente. E eu, para consolá-lo, eu disse: Doce bem meu, não te aflijas. Vejo que a tua aflição é maior porque sentes obrigado a punir as pessoas. Ah, não seja jamais. Se tu és tudo para mim, eu quero ser toda para ti. Assim que sobre mim manda os flagelos. Aqui está a vítima sempre disposta à tua disposição. Podes fazer-me sofrer o que quiseres, e assim ficará a tua justiça de algum modo aplacada. E tu, aliviado da aflição que sentes ao ver as criaturas sofrerem, ao ver as criaturas sofrerem. Foi sempre esta a minha intenção, ao não me conformar à justiça, porque sofrendo o homem, sofrerás mais tu do que ele mesmo. Enquanto isso, eu estava dizendo que a nossa rainha-mãe veio, e eu me lembrei que, tendo pedido ao confessor a obediência de me conformar com a justiça, ele tinha me dito para perguntar à Virgem Santíssima se eu queria me uniformizar. Eu disse-lhe, e ela disse-me: não reza, antes minha filha. Não, reza antes, minha filha, e nestes dias
Trata por quanto mais pessoas ter a Jesus junto contigo e aplacar, porque muitos castigos estão preparados. Capítulo 9. 17 de novembro de 1899. O poder sacerdotal deve coincidir com a vítima. Continua meu amável Jesus fazendo-se ver afligido. Esta manhã, junto com ele, veio a nossa rainha mãe, e me parecia que ela me trazia a fio de que o aplacasse e lhe rogasse junto com ela que me fizesse sofrer a mim para livrar as pessoas. E me disse que se nestes dias passados não me tivesse interposta e o confessor não tivesse feito uso do poder sacerdotal para concorrer com as suas intenções de me fazer sofrer, muitas catástrofes teriam acontecido. Enquanto eu estava nisto, vi o confessor, e eu imediatamente implorei por ele, a Jesus e a Rainha Mãe. E Jesus disse todas as benignidades. À medida que eu levar em conta os meus interesses, com o pedir-me e também com o empenho em renovar a intenção de te fazer sofrer, a fim de livrar as nações. Assim tomarei cuidado dele e o livrarei. Eu estaria disposto a fazer este pacto com ele. Depois disto fiz por olhar para o meu doce e único bem, e vi que em suas mãos tinha 2 raios. Em um continha, como preparado, um forte terremoto e uma guerra. No outro, muitos tipos de mortes imprevistos e doenças contagiosas. Eu comecei a rogar-lhe que jogasse sobre mim aqueles raios, e quase os queria tirar de suas mãos. Mas ele, para não me deixar chegar a isto, começou a afastar-se de mim, e procurava segui-lo, e por isso encontrei-me fora de mim mesma. Jesus desapareceu e eu fiquei sozinha. Agora, encontrando-me sozinha, virei um pouco e cheguei a um lugar onde nessa estação fazem a ceifa. Parecia que ali havia ruídos de guerra, e eu queria ir para ajudar a essas pobres gentes. Mas os demônios impediam-me de ir aonde estavam por acontecer tais coisas, e me batiam para que não pudesse ajudar. Nem tampouco impedir seus artifícios, e usaram tanta força que me fizeram retroceder. Capítulo 10. 19 de novembro de 1899. Males da soberba. Continua a vir meu amável e adorável Jesus. E como minha mente, antes que viesse, estava pensando em certas coisas que me havia dito em anos passados, e que não recordo bem, ele, como para me lembrar, disse: Minha filha, a soberba rói a graça. Nos corações dos soberbos não há outra coisa que um vazio todo cheio de fumaça, que produz a cegueira. A soberba não faz mais do que fazer de si mesmo um ídolo. Assim que a alma soberba não tem o seu Deus consigo, mas o pecado procurou destruí-lo em seu coração, e levantando um altar nele, se põe em cima e se adora a si mesmo. Ó Deus, que monstro abominável é este vício! A mim me parece que se a alma está atenta a não deixá-lo entrar nela, estará livre de todos os outros vícios. Mas se por sua desventura se deixa dominar por ele, como é mãe monstruosa e má, lhe parirá todos os seus filhos díscolos, os quais são os outros pecados. Ah, Senhor, mantenha-a longe de mim.